Eu escapei dos meus pais cruéis na infância. Ganhei US$ 1 milhão na loteria e comprei uma casa com esse dinheiro. Meu meio-irmão veio até mim e eu para tirar a casa de mim. Ei Reddit, eu nem sei por onde começar com isso. É difícil escrever isso e honestamente nem sei se estou procurando um conselho ou apenas preciso de um desabafo. Tenho carregado essas coisas por tanto tempo e isso está me pesando. Nunca contei a ninguém a história toda, nem mesmo aos meus amigos mais próximos, mas estou no ponto em que sinto que preciso desabafar tudo. Talvez se eu escrever, eu possa entender. Então, aqui vai. Tá? Apertem os cintos porque isso vai ser muito. Eu cresci numa cidade pequena, do tipo em que todo mundo sabia de todo mundo, mas de alguma forma ninguém parecia saber o que estava acontecendo atrás das paredes da minha casa. Ou talvez eles soubessem e não se importassem. Eu não conheço meus pais. Deus, por onde eu começo com eles? Meu pai, Brian, era o clássico alcoólatra raivoso. Ele estava sempre chateado com alguma coisa. Um dia ruim no trabalho, ele desabafa. Em mim, a mãe não cozinhou sua refeição favorita. De alguma forma, a culpa foi minha. Eu nunca conseguia fazer nada direito aos olhos dele. Se eu tirasse nota B+ na escola, ele dizia que eu era preguiçosa. Se eu marcasse um gol no futebol, ele dizia que eu poderia ter marcado também se eu não fosse tão lenta. O abuso físico era ruim. Mas honestamente, são as coisas emocionais que realmente me ferraram. Ele me chamava de inútil, estúpida e um desperdício de espaço. Eu tinha medo dele. Mas de uma forma estranha, eu achava que isso era normal. Eu achava que todos os pais eram assim. Minha mãe, por outro lado, não era melhor. Ela não era fisicamente abusiva como ele, mas ela era apenas ausente, como se estivesse lá fisicamente. Mas ela não se importava comigo. Ela passava a maior parte dos dias bêbada ou chapada, deitada no sofá, fumando sem parar e assistindo TV durante o dia. Sempre que eu tentava falar com ela ou pedir ajuda, ela me mandava embora, me dizendo para parar de ser dramática. A única pessoa que me fez sentir importante foi a irmã da minha mãe, Lídia. Ela era tudo o que meus pais não eram. Ela era gentil, paciente e realmente me ouvia. Tia Lídia não era perfeita, ninguém é. Mas ela era a coisa mais próxima de uma mãe que eu já tive. Ela morava a cerca de 1 hora de distância, e eu só conseguia vê-la algumas vezes por mês. Mas aqueles fins de semana na casa dela eram as únicas vezes em que eu me sentia seguro. Ela me levava para tomar sorvete, me perguntava sobre a escola, e realmente parecia interessada no que eu tinha a dizer. Lembro-me de pensar que se eu pudesse viver com ela, tudo ficaria bem. Mas meus pais não aceitaram nada disso. Eles deixaram claro que eu estava preso a eles. Uma vez ouvi meu pai dizendo à minha mãe que Lídia era muito mole e que eu precisava endurecer se quisesse sobreviver neste mundo. Eles nem me deixavam visitá-la nos feriados, dizendo que era importante manter a família unida, como se fôssemos algo próximo de uma família de verdade. A escola era um pesadelo e um refúgio. Por um lado, era um lugar onde eu não tinha que lidar com meus pais por algumas horas por dia. Por outro lado, eu era um pária completo. Acho que faz sentido, certo? Ideia de como interagir com outras crianças, não tinha amigos. Na maioria das vezes, eu apenas sentava no fundo das aulas de aula esperando que ninguém me notasse e eu estava com muito medo de levar alguém para casa, porque eu não queria que eles vissem como minha vida realmente era. O bullying começou por voltar da quinta série. Eu era pequeno para minha idade, quieto e desajeitado, Dom Malvo perfeito. Havia um garoto, Tyler, que fez da minha vida um inferno. Ele me empurrava, me xingava, zombava das minhas roupas. Eu lembro que um dia ele me fez tropeçar no corredor e meus livros voaram para todo lado. Enquanto eu estava lutando para pegá-los, ele riu e disse: Tio, se admirar que seus pais te odeiam, mas que ele bateu forte. Ou não sei como eles sabiam, mas de alguma forma. Eles sabiam. Essa foi a primeira vez que percebi que talvez outras pessoas pudessem ver o que estava acontecendo em casa. Mas ninguém nunca disse nada ou ajudaria. Eu acho que é a primeira vez que eu realmente entendi que algo estava seriamente errado com minha família. Foi quando eu tinha uns 2 anos, meu pai chegou do trabalho mais bêbado do que o normal. Eu lembro que o deixou furioso naquela noite, mas ele estava furioso. Ele começou a tirar coisas, quebrando pratos, gritando com minha mãe, e eu estava no meu quarto tentando ficar fora de vista, mas eu podia ouvir tudo. Então de repente a porta do meu quarto se abriu e lá estava eles elevando sobre mim. Comece a olhar selvagem nem seus olhos. Você acha quem melhor do que eu? Não, ele falou arrastado, tropeçando em minha direção. Eu não sabia o que dizerem, então eu apenas sentei lá congelado. Me responda, ele gritou, me agarrando pela gola da minha camisa e me puxando para meus pés. Eu gaguejei apavorado. Ele me deu um tapa tão forte
Eu vi estrelas, minha visão turva. A eu te gostou de sangue na minha boca, eu lembro de bater no chão, minha cabeça girando e pensando. É isso, ele vai me matar, mas ele não fez. Ao invés disso, ele apenas ficou lá respirando pesadamente, seus punhos cerrados. Então ele saiu furioso do quarto, batendo a porta atrás dele. Eu fiquei no chão pelo que pareceram horas, com muito medo de me mover. Essa foi a noite. Eu comecei a contar os dias até que eu pudesse ir embora para sempre o ensino médio. Não foi muito melhor, mas pelo menos eu comecei a descobrir como sobreviver. Mantive minha cabeça baixa, fiz meu trabalho e fiquei longe de problemas. Eu não era o garoto mais inteligente, mas estava determinado. Eu sabia que se quisesse sair daquela casa, teria que entrar na faculdade. Era minha única saída. O bullying nunca parou, mas aprendi a lidar com ele. Fiquei bom em me misturar ao fundo, tornando-me invisível. Eu realmente não fiz amigos, mas não me importava. Tudo o que me importava era passar cada dia e chegar mais perto de ir embora. Comecei a passar mais tempo com a tia Lídia, que nessa época já havia descoberto que algo estava seriamente errado em casa. Ela tentou falar com minha mãe sobre isso, mas é claro que não deu em nada. Minha mãe apenas a ignorou, dizendo que eu estava sendo muito sensível e que precisava ser mais forte, mas Lídia não acreditou. Ela começou a me convidar com mais frequência, me dando livros e falando comigo sobre a faculdade. Ela me disse que eu era inteligente e que poderia sair de lá se trabalhasse duro o suficiente. Ela foi a primeira pessoa que me fez acreditar que talvez eu não fosse tão inútil quanto meu pai disse que eu era quando finalmente fui e aceitou uma universidade decente. Eu não conseguia acreditar. Lembro de receber a carta de aceitação pelo correio e apenas olhar para elas em realmente entender o que significava. Eu tinha feito, eu estava saindo. É claro que meus pais não se importaram. Meu pai mal olhou para a carta antes de murmurar algo sobre como a faculdade era uma perda de tempo e dinheiro. Minha mãe nem disse nada, ela apenas acendeu outro cigarro e voltou para o programa de TV, mas eu não me importo e eu estava indo embora. Isso era tudo que importava. Meu primeiro dia no campus foi surreal. Eu não conhecia ninguém, mas pela primeira vez na minha vida, eu não senti medo. Eu me senti livre. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Ninguém sabia sobre o meu passado. Ninguém sabia sobre meus pais e pela primeira vez eu poderia simplesmente dizer eu não tinha que me preocupar em ser atingido ou gritado, eu não tinha que andar na ponta dos pés tentando evitar desencadear o temperamento do meu pai ou esta. Vá finalmente livre, mas mesmo que eu estivesse fisicamente fora daquela casa, o dano já tinha sido feito, eu não sabia como me conectar com as pessoas, eu não sabia como fazer amigos. Eu passei a minha vida inteira tentando ficar invisível, e agora que eu não precisava mais, eu não sabia como ser visto. Um dia, durante meu segundo ano na universidade, recebi uma ligação da tia Lídia. Ela estava chorando algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ela me disse que meu pai sofreu um acidente de carro. Ele estava bebendo, é claro, e bateu o caminhão em uma árvore. Ele estava em estado crítico. Eu não sabia como me sentir. Parte de mim queria ficar aliviada. Quero dizer, esse era o homem que fez da minha vida um inferno desde que eu conseguia me lembrar. Mas outra parte de mim, eu não sei. Ele ainda era meu pai, e não importa o quanto eu o odiasse, a ideia de ele morrer ainda era difícil de processar. Fui ao hospital não porque eu queria, mas porque eu senti que tinha que ir. Quando cheguei lá, minha mãe estava sentada na sala de espera, fumando um cigarro atrás do outro, como sempre, parecendo mais irritada do que chateada. Ela mal me reconheceu quando entrei. Ele está em cirurgia, ela disse categoricamente, nem mesmo tirando os olhos do telefone. Eu não disse qualquer coisa, eu apenas sentei lá olhando para o chão tentando dar sentido às minhas emoções. Depois do que pareceram horas, o médico finalmente saiu e nos disse que meu pai tinha sobrevivido à cirurgia, mas estava em coma. Ei, Reddit. Sou eu, de novo. Eu postei um tempo atrás sobre meu pesadelo de infância. Como eu finalmente consegui sair, indo para a universidade, e as notícias malucas sobre o acidente do meu pai. Bem, muita coisa aconteceu desde então, e eu estava querendo atualizar, mas a vida está indo tão rápido. Apertemos cintos de novo, porque se você pensou que a última parte foi louca, este próximo capítulo é ainda mais louco. Depois do acidente do meu pai eu fiquei como uma estranha mistura de alívio e culpa. Meu pai tinha entrado em coma, enquanto parte de mim queria se sentir mal. Eu simplesmente não conseguia tudo que eu conseguia pensar. Era que talvez eu finalmente fosse livre, mas estando naquele hospital vendo minha mãe, fumando sem parar em alme. Reconhecendo algo dentro de mim me estalo, eu não conseguia mais fazer isso. A culpa, a ansiedade, o medo, eu só queria sair para sempre. Tia Lídia veio me ver mais tarde naquele dia no hospital.
Eu desmoronei e contei tudo a ela, até as coisas que eu tinha vergonha de contar antes das surras ou abuso verbal, como eu me sentia como se não fosse nada. Ela apenas escutou e pela primeira vez em muito tempo eu senti que não estava sozinho nessa confusão. Então ela disse algo que mudaria tudo porque você não vem morar comigo. Foi como se alguém tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que existia. Naquele momento, eu decidi que estava fartado dos meus pais, fartado daquela vida. Eu não me importava como que custas. Então uma semana depois eu arrumei minhas coisas, deixei um bilhete para minha mãe, e Lydia eu peguei a estrada. Nós dirigimos para fora daquela pequena cidade, como se estivéssemos sendo perseguidos pelos fantasmas do meu passado. E honestamente parecia que estávamos. Nós acabamos em uma nova cidade, alguns estados de distância. Lydia tinha algumas economias e eu tinha um pouco de dinheiro sobrando para meus empréstimos estudantis, então nós alugamos um pequeno apartamento. Não era grande coisa, apenas um quarto sujo, em uma parte não tão boa da cidade, mas era anos, e mais importante, era longe dos meus pais. Eu finalmente senti que podia respirar. Eu tinha que abandonar a universidade e eu sei que não era o ideal. Mas entre tudo o que aconteceu na necessidade de dinheiro, eu realmente não tinha escolha. Lydia e eu começamos a procurar empregos. Não foi fácil, mas depois de algumas semanas consegui um emprego como balconista em uma pequena empresa de marketing. Não era glamouroso, mas foi um começo. No começo, o trabalho era apenas uma forma de pagar as contas, mas algo inesperado aconteceu. Comecei a ficar bom nisso. Muito bom, acho que todos aqueles anos, tentando ficar invisível, me tornaram ótimo em observar as pessoas. E eu rapidamente descobri como navegar na política do escritório. Em poucos meses, fui promovido a gerente de contas júnior. Eu não conseguia acreditar pela primeira vez na minha vida. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava prosperando. Lee, enquanto isso, encontrou um emprego como assistente de professora em uma escola primária local. Ela não estava ganhando muito dinheiro, mas ela amava vê-la chegar em casa todos os dias com um sorriso no rosto, falando sobre seus alunos. Me fez perceber o quanto mais feliz ela parecia. Também nós dois estávamos finalmente vivendo nossas próprias vidas livres do ambiente tóxico que deixamos para trás. As coisas começaram a cair no lugar. Continuei subindo na carreira, passando de gerente de contas júnior para sênior. Em um ano parecia surreal. Eu era realmente bom em alguma coisa, e as pessoas estavam percebendo. Meu chefe, Jake, me acolheu e me ensinou tudo o que sabia sobre o negócio. Ele era duro, mas justo, e eu o respeitava por isso. Foi a primeira vez que tive uma figura masculina na minha vida que não estava me destruindo. Foi nessa época que a conheci, Natalie. Ela trabalhava no mesmo prédio que eu, mas em uma empresa diferente. Costumávamos andar de elevador juntos em um silêncio constrangedor. Mas um dia ela sorriu para mim, e algo clicou. Comecei a procurar desculpas para encontrá-la, e eventualmente criei coragem para convidá-la para um café. Admito que estava apavorado. Nunca tinha realmente namorado ninguém antes. Eu nem sabia como ter uma conversa normal com uma garota. Muito menos convidar uma para sair. Mas de alguma forma funcionou. Tomamos um café e depois jantamos. E antes que eu percebesse, estávamos passando todo o nosso tempo livre juntos. Natalie era diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Ela era inteligente, confiante e tinha uma energia contagiante que me fazia querer estar perto dela o tempo todo. Nós conversamos por horas sobre tudo, vida profissional, sonhos para o futuro. Ela tinha um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a única pessoa na sala. Quando ela olhou para mim, foi inebriante. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava realmente vivendo. Eu tinha um emprego, eu amava uma mulher que me fazia sentir que eu valia alguma coisa e um futuro que não parecia tão sombrio. As coisas estavam finalmente melhorando, e então as coisas ficaram ainda mais loucas em uma sexta-feira à noite. Natalie e eu estávamos no supermercado comprando alguns lanches para uma noite de cinema. Por impulso, comprei um bilhete de loteria. Não pensei muito nisso, apenas um daqueles momentos de por que não? Fomos para casa, assistimos ao filme e esqueci completamente do bilhete. Na manhã seguinte, acordei grogue de ressaca por causa de muito vinho barato e encontrei Natalie olhando para a TV, de boca aberta. Os números da loteria estavam na tela e ela estava segurando o bilhete na mão. Nós ganhamos.
Ela sussurrou sua voz tremendo. Meu Deus, nós realmente ganhamos, eu não acreditei nela. No começo parecia um sonho, uma daquelas coisas absurdas boas demais para ser verdade que você nem consegue entender, mas ela não estava brincando, nós ganharíamos na loteria 1 milhão. Eu não sabia o que fazer, quero dizer como você processa algo assim um minuto. Eu estou preocupada como aluguei as prestações do carro e no outro, eu estou sentada em US$ 1 milhão. Não parecia real, passamos horas todo dia em um dia ligando para a comissão de loteria, preenchendo papelada e tentando descobrir o que viria a seguir. Ganhar esse tipo de dinheiro é uma benção, mas também pode ser uma maldição. Se você não tomar cuidado, eu tinha ouvido muitas histórias de terror sobre pessoas que desperdiçaram seus ganhos na loteria e acabaram pior do que começaram. Então eu sabia que precisava de ajuda. Depois de fazer algumas pesquisas, eu encontrei um consultor financeiro chamado Mark. Ele foi altamente recomendado. E quando nos conhecemos, eu imediatamente senti que podia confiar nele. Mark me orientou em tudo: os impostos, os investimentos, a importância de estabelecer um plano de longo prazo, depois dos impostos e taxas. Nós ficamos com cerca de 850 mil, nada mal, certo? Mark me ajudou a montar um portfólio diversificado, colocando a maior parte do dinheiro em investimentos seguros, enquanto deixava um pouco de espaço para algumas jogadas mais arriscadas que poderiam render no futuro. Também criei uma conta poupança e um fundo de emergência. Foi estranho de repente ter essa segurança financeira depois de tantos anos mal conseguindo sobreviver, mas também foi bom pela primeira vez na minha vida. Não precisei me preocupar com dinheiro. Pude respirar um pouco mais aliviado, sabendo que tinha uma rede de segurança. Quando pensei que a vida estava finalmente se acomodando em algo bom, algo sólido, tudo deu outra guinada brusca. Alguns meses depois de ganhar na loteria, Natalie e eu tivemos uma briga feia. Surgiu do nada, ou pelo menos pareceu que aconteceu. Estávamos sentados na sala de estar conversando sobre o futuro quando ela lançou a bomba. Fiquei pensando, ela disse sem olhar para mim. Talvez devêssemos nos separar por um tempo. Fiquei surpreso. Tudo estava indo tão bem, ou pelo menos eu achava que estava. Tínhamos dinheiro, estávamos felizes, pensei. E finalmente estava começando a sentir que minha vida estava no caminho certo. Mas Natalie tinha outros planos. Ela me disse que o dinheiro havia mudado, coisas que ela sentia que estávamos nos distanciando. Eu não vi. Mas talvez esse fosse o problema. Eu estava tão focado na minha própria felicidade, minha própria fuga do passado, que eu não tinha percebido o que estava acontecendo bem na minha frente. Natalie estava indo embora, e eu nem tinha percebido. Ela se mudou no dia seguinte. Eu estava arrasado. Parecia que meu mundo estava desmoronando de novo. Mas dessa vez eu não caí no mesmo poço de desespero que eu costumava cair, ou não era a mesma criança assustada que eu era quando saí de casa. Eu estava mais forte, agora mais resiliente. Eu não ia deixar isso me quebrar. Depois que Natalie foi embora, eu me joguei no meu trabalho, eu assumi mais responsabilidade na empresa, comecei a fazer networking com pessoas na indústria e até consegui um bico consultoria para startups menores. Minha carreira estava disparando e pela primeira vez na minha vida, eu senti que tinha controle sobre algo que Lídia sempre é: a presença constante. Na minha vida estava lá para me apoiar em tudo. Ela estava economizando dinheiro do trabalho e juntos decidimos comprar uma casa. Não era nada chique, apenas um lugar modesto em um bairro tranquilo, Mazerano Sul. Nós construímos essa vida juntos, e mesmo que as coisas não tenham acontecido exatamente como eu imaginei, eu estava orgulhoso do que conquistamos. A vida não é perfeita. Eu ainda tenho cicatrizes da minha infância que eu acho que nunca irão sarar completamente, mas pela primeira vez eu sinto que estou seguindo em frente, não apenas fugindo. Eu construí uma vida para mim da qual me orgulho e sei que não importa o que aconteça, estarei pronto para encarar de frente. Obrigado por ouvir, Red. Tem sido uma jornada infernal, mas estou finalmente começando a ver a luz no fim do túnel. Reddit, sou eu de novo. Eu pensei que finalmente tinha colocado minha vida nos trilhos, que eu tinha deixado todo o caos para trás, mas como você vê, o passado tem uma maneira desagradável de aparecer quando você menos espera. Desta vez ele é a forma de alguém que eu mal conhecia e quase me custou tudo. Deixe-me recuar um pouco. Depois de ganhar na loteria, lidando com a saída de Natalie e focando no trabalho, as coisas estavam começando a se estabilizar novamente. Eu tinha minha casa, minha carreira ainda estava crescendo, e tia Lídia e eu estávamos próximas do que nunca. Não era perfeito, mas eu tinha trabalhado duro para criar algo parecido com uma vida normal. Mas a vida nunca fica quieta por muito tempo. Não é numa tarde aleatória de quinta-feira recebi uma ligação que nunca vi chegando. Eu estava no meio de uma reunião com um cliente, quando meu telefone quebrou. Eu quase ignorei, mas por algum motivo me senti compelido a olhar para a tela. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Olá, e é Kyle.
Ono me atingiu como um soco no estômago. Kyle era meu meio-irmão, filho do meu pai. Deu um relacionamento anterior e eu mal o conhecia. Nós não tínhamos crescido juntos. E as poucas vezes que nos encontramos tinha sido estranho ou, na melhor das hipóteses, ele sempre pareceu ter sentido amargo sobre algo. Nós não tínhamos um relacionamento real e honestamente. Eu não pensava nele há anos. O que você quer? Eu perguntei, sentindo meu estômago apertar. Eu estou na cidade. Nós preciso conversar. Havia algo em sua voz que me deixou nervoso. Mas eu não sabia o que. Talvez fosse o jeito que ele não perguntou. Ele exigiu. Eu deveria ter dito não ali mesmo, mas por algum motivo eu não disse. Concordei em encontrá-lo no dia seguinte, imaginando que eu poderia lidar com o que ele quisesse. Quão errado eu estava. No dia seguinte, ouvi uma batida na minha porta. Para minha surpresa, Seja estava lá parado na minha varanda, sem nenhum convite. Eu tinha concordado em encontrá-lo para um café. Mas em vez disso, aqui estava ele na minha casa sem avisar. Quando abri a porta, a primeira coisa que notei foi o quanto ele havia mudado desde a última vez que o vi. Ele estava maior agora, mais volumoso, e havia uma nitidez em seus olhos que me deixou desconfortável. O que você está fazendo aqui? Eu perguntei, mantendo meu tom calmo. Mais firme. Ele não respondeu minha pergunta. Em vez disso, ele entrou sem me esperar por um convite. Sua presença, de repente, encheu as aulas com tensão. Eu podia sentir que algo estava errado, algo escuro fervendo sob a superfície. Eu estou aqui pelo que eu disse sem rodeios, seus olhos examinando a casa. Eu fiz uma careta, confuso do que você está falando. Desta a casa. Ele estalou. Deveria ser meu. Você está vivendo do dinheiro do papai. E você não merecia isso. Por um momento eu fiquei atordoado. Esta era a minha casa, a que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro depois de ganhar na loteria. O que isso tinha a ver com meu pai? Esta casa não tem nada a ver com o papai, eu disse lentamente, tentando manter a compostura. Eu comprei com meu próprio dinheiro, não é dele e não é seu ouro. Estou de Kyle, contorcido de raiva. Você acha que é melhor do que eu, não é? Ele rosnou. Você acha que só porque você teve sorte você pode fingir que é outra pessoa? Bem, adivinha, você ainda faz parte desta família e eu não vou embora até que eu tenha o que mereço. Eu podia sentir a tensão aumentando e antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, que estalou em um instante. Ele lançou contra mim seu punho, conectando com meu queixo. A força do golpe me jogou para trás. Eu tropecei tentando recuperar meu equilíbrio. Mas antes que eu pudesse reagir, liguei. Balançou novamente, desta vez com algo metálico em suas mãos. Suqueiras. Ele tinha vindo preparado. Dor explodia em meu rosto enquanto ele me batia de novo e de novo. Eu tentei me defender, mas Kyle estava implacável, balançando descontroladamente, alimentado por uma raiva que eu não entendia. Cada golpe parecia fogo. Eu podia sentir os ossos em minhas costelas estalando sob o impacto. Cada soco me deixava ofegante, lutando para permanecer consciente. Eu não sei quanto tempo durou. Pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Eu mal conseguia enxergar direito, minha visão turva. Eu desabei no chão, meu corpo gritando de dor. Kyle ficou em cima de mim, ofegante, seu rosto contorcido em fúria. Eu pensei que era isso que ele ia me matar. Então eu ouvi uma voz. Era Lydia para a porta, seu telefone na mão. Para ela, gritou, sua voz tremendo. Estou chamando a polícia. Kyle congelou seus olhos, disparando de mim para Lydia. Por um segundo parecia que ele poderia atacá-la também. Mas então algo mudou em sua expressão. Sem uma palavra, ele se virou e saiu correndo pela porta, me deixando sangrando no chão. A próxima coisa que eu lembro foi o som de sirenes. Lydia se ajoelhou ao meu lado, segurando minha mão, seu rosto pálido de medo. Ela estava falando com o operador do 911, contando a eles o que tinha acontecido, mas sua voz soou distante, como se estivesse vindo de debaixo d'água. Tudo estava embaçado e eu mal conseguia me mover. Os paramédicos chegaram e me levaram às pressas para o hospital. Meus ferimentos eram piores do que eu imaginava. Costelas quebradas, uma mandíbula fraturada, hemorragia interna. Os médicos me disseram mais tarde que se Lydia não tivesse ligado quando ligou, eu poderia não ter sobrevivido. Passei os próximos dias no hospital, me recuperando da surra brutal. Lydia ficou comigo o tempo todo, se recusando a sair do meu lado. Não sei como eu teria sobrevivido. Zemela, que por outro foi preso algumas horas depois do ataque. Ele se escondeu em um motel nos limites da cidade, mas a polícia o encontrou rapidamente. Ele não resistiu. Algumas semanas depois do ataque, o julgamento começou. Eu nunca imaginei que estaria sentado em um tribunal assistindo meu próprio meio-irmão enfrentar acusações por tentar me matar. Mas lá estava eu. Pa não olhou para mim uma vez durante o processo. Ele apenas ficou sentado lá. Euros e minha emoção como acusação expuseram o caso. Eles tinham todas as evidências, o testemunho de Lydia, os soqueiras, as manchas de sangue no chão. Era um caso sólido, e o júri não demorou muito para chegar a um veredito. Kyle foi considerado culpado de agressão agravada, e o juiz o sentenciou a vários anos de prisão. Pensei que sentiria alguma sensação de encerramento, algum alívio sabendo que ele estava trancado.
mas tudo o que senti foi um vazio profundo. Este era meu irmão, ou pelo menos ele deveria ser. Como as coisas ficaram tão ruins entre nós, como acabamos aqui, dois estranhos em um tribunal. Um de nós quebrado e o outro algemado, mas eu sabia no fundo que não era minha culpa. Kyle tinha feito suas escolhas, e agora ele estava enfrentando as consequências. Era difícil aceitar, mas eu tive que aceitar. Uma vez que tive alta do hospital, Lydia e eu voltamos para casa. Foi estranho estar de volta lá, sabendo o que tinha acontecido dentro daquelas paredes por um tempo. Eu não conseguia me livrar do sentimento de medo de que Kyle aparecesse novamente, mas ele tinha ido embora, trancado, e eu tinha que me lembrar de que estava segura agora. Lydia me ajudou no processo de cura. Ambos fisicamente e mentalmente. Meu corpo se recuperou lentamente. Mas as cicatrizes emocionais demoraram mais. Tive pesadelos por semanas, acordando suando frio, convencida de que Kyle estava de pé sobre mim, com aqueles soqueiras de novo. Mas a cada dia ficava um pouco mais fácil. Concentrei-me no trabalho, me jogando em projetos, tentando recuperar o senso de normalidade. O trabalho se tornou um refúgio para mim. Meus colegas me apoiaram, me deram espaço para me recuperar, mas também me ajudaram a permanecer com os pés no chão. Comecei a perceber que, apesar de tudo que passei, não estava sozinha. Lydia estava ao meu lado, e eu tinha pessoas que se importavam comigo. No momento em que eu estava começando a sentir que tinha minha vida sob controle novamente, outro choque veio cerca de 6 meses após o ataque. Recebi uma ligação de um hospital do qual não tinha notícias há muito tempo. A voz do outro lado era de um médico, alguém que eu nunca tinha conhecido antes. Estou ligando sobre o seu pai, ela disse que meu coração pulou uma batida. Meu pai, o homem que me causou tanta dor, o homem que entrou em coma após seu acidente de carro. Eu o tirei da minha mente, convencido de que ele nunca mais acordaria, que eu nunca mais teria que lidar. Como ele recuperou a consciência, o médico disse, eu não sabia como responder depois de todo esse tempo. Depois de tudo que aconteceu, meu pai estava acordado, o que eu deveria fazer, o que ele diria para mim. Depois de todos esses anos de silêncio, o médico explicou que a condição do meu pai ainda era frágil, mas ele estava estável. Por enquanto, eles queriam saber se eu iria lá para discutir seus cuidados para ajudar a tomar decisões sobre seu futuro. Eu desliguei o telefone e minha mente correndo. A última coisa que eu queria era confrontar meu pai novamente para desenterrar todas aquelas velhas feridas, mas ao mesmo tempo parte de mim sentiu que isso era algo que eu precisava fazer para encerrar, se nada mais. E é onde estou agora. Reddit, eu ainda não decidi o que fazer, mas sei que aconteça o que é que acontecer. Eu vou encarar de frente. Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando deixei aquela casa tóxica. Eu sobrevivi a muita coisa para deixar isso me destruir agora. Obrigado por ouvir. Vou mantê-lo informado sobre o que acontece a seguir. Ei Reddit, já faz um tempo desde a última vez que postei. Muita coisa aconteceu e tenho tentado entender tudo. Se você tem acompanhado minha história, sabe que as coisas não têm sido fáceis. Desde o abuso do meu pai, até o ataque do meu meio-irmão Kyle. A vida tem jogado algumas bolas curvas sérias e agora há mais para compartilhar. Algo que nunca pensei que teria que enfrentar novamente. Meus pais. Recebi aquela ligação do hospital sobre meu pai acordar do coma. Era a última coisa com que eu queria lidar, mas algo dentro de mim me disse que eu tinha que ir. Talvez fosse para encerrar o assunto, ou talvez eu só precisasse olhar nos olhos dele uma última vez. De qualquer forma, decidi vê-lo entrando no hospital. Trouxe de volta memórias que venho tentando enterrar há anos. O cheiro estéril, o som de máquinas apitando. Tudo parecia muito familiar. Quando me aproximei do quarto dele, meu coração batia forte no peito. Eu não sabia o que esperar. Ele seria o mesmo homem que aterrorizou minha infância, ou como mudou quando entrei. Eu mal o reconheci. Ele parecia frágil como um fantasma do homem que eu temia. Ele estava apoiado em tubos de cama, presos a ele, e seus olhos estavam opacos. Mas no momento em que ele me viu, algo cintilou em seu olhar, um reconhecimento seguido por algo mais sombrio. Olhar quem finalmente decidiu aparecer. Ele coca sua voz áspera de desuso. Eu fiquei lá.
Congelado, eu tinha imaginado esse momento tantas vezes, mas nada poderia ter me preparado para a enxurrada de emoções que me enchiu, raiva, medo, tristeza, tudo misturado me deixando sem palavras. Pai, eu consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Ele riu amargamente. Pai, agora você quer me chamar assim? E assim os anos de dor e sentimento transbordaram meu. Não era mais aquela criança assustada. Eu não era o adolescente andando na ponta dos pés ao redor dele, tentando evitar sua raiva. Eu tinha sobrevivido demais para deixá-lo me derrubar novamente. Você nunca foi um pai para mim, meu, disse minha voz mais forte. Dessa vez você arruinou minha infância, você me fez sentir como um nada. E agora você quer agir como se eu te devesse algo. Seus olhos se estreitaram, mas ele não tinha forças para discutir como ele costuma fazer. Eu fiz o que tinha que fazer para te fortalecer. Fortalecer. Você me bateu, você me chamou de inútil. Você era um monstro. Houve um longo silêncio por um momento. Pensei que talvez ele fosse se desculpar, mas é claro que não era que ele era. Você sempre foi suave, ele murmurou virando a cabeça. Pá. Ao outro lado era isso, não aguentava mais sair do quarto. Sem dizer mais nada, a porta se fechou atrás de mim. Enquanto eu estava no corredor, senti uma estranha sensação de alívio. Eu a tinha encarado e eu tinha dito que precisava dizer. Mas o encerramento não viria de alguns dias depois. Recebi uma ligação de Lídia. Ela tinha ouvido algumas notícias perturbadoras sobre minha mãe. Aparentemente ela tinha piorado ainda mais depois que eu fui embora, passando a maior parte do tempo em uma névoa de álcool e drogas, mas isso não era o pior. Lídia tinha sido contatada por alguém da minha cidade natal. Aparentemente minha mãe estava dizendo às pessoas que eu a tinha abandonado, que eu lhe devia dinheiro e que eu era a razão pela qual sua vida tinha desmoronado. Eu não sabia se ficava bravo ou de coração partido. Eu não falo com minha mãe. Há anos ela nunca se importou comigo, eu nunca estive lá para mim. E agora, ela estava se fazendo de vítima, me usando como desculpa para seus próprios fracassos. Lídia sugeriu que eu fosse vê-la tentar obter algumas respostas, talvez até confrontá-la, como eu fiz com meu pai. Eu não tinha certeza se conseguiria lidar com isso, mas no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu não podia deixar o passado continuar me assombrando assim. Quando cheguei na casa da meia, o lugar estava uma bagunça. Hoje na frente estava coberto de lixo espalhado na varanda, e a casa parecia que não era limpa há anos. Eu hesitei por um momento antes de bater na porta. Ela atendeu parecendo pior do que eu já tinha visto. Seus olhos estavam injetados, seu cabelo uma bagunça, e ela exalou álcool. Por um segundo ela nem me reconheceu, então seu rosto se contorceu um sorriso de escárnio. Olha quem decidiu aparecer, ela falou arrastado, encostado no batente da porta. Sentiu nós e formar na minha garganta. Essa era a mulher que deveria me amar, a mulher que deveria ter me protegido do abuso do meu pai. Mas em vez disso, ela virou as costas para mim. Mas sim, como ela virou as costas para si mesma. Eu vim conversar, eu disse, tentando manter minha voz firme, falar o que há para falar sobre você. Deixou. E fugiu com seu dinheiro. Chique me deixou aqui uma podridão. Suas palavras doeram, mas eu não ia deixar ela me fazer sentir culpada. Eu não te deixei, você nunca esteve lá para mim. Mãe, você deixou papai abusar de mim e você não fez nada. Você não pode me culpar por suas escolhas. Ela zombou, balançando levemente em seus pés. Abusos. Seu pai estava apenas tentando fazer um homem. E você sempre foi fraco, sempre chorando por alguma coisa. Ouvi-la defendê-lo mesmo, agora foi como uma faca no peito. Mas desta vez eu não ia deixá-la distorcer a narrativa. Você está errado. Ele era um monstro e você o deixou me destruir. Você poderia ter feito algo, mas você não fez, e agora você quer me culpar por tudo que eu sou. Pronto, mãe. Cansei de deixar você controlar como me sinto. A expressão dela endureceu, e por um momento pensei que ela fosse atacar. Mas então ela apenas riu, um som amargo e oco. Vai. Frente, vai embora como você sempre faz. Você é igual ao seu pai. E eu não disse mais nada, não havia mais a dizer. Eu me virei e fui embora, sentindo um peso sendo tirado dos meus ombros. A cada passo que eu tinha enfrentado meus pais, embora não tenha sido a experiência catártica que eu esperava, eu percebi algo importante. Eu não precisava da aprovação deles. Se eu não precisava da validação deles, eu estava livre de suas garras. Depois de confrontar meus pais, algo mudou dentro de mim. Meu, tantos anos assombrada por suas ações, pela dor que eles me causaram, mas agora eu sentia uma sensação de paz. Eles nunca mudariam. Eu não poderia consertá-los, mas eu poderia curar. Eu poderia seguir em frente. Lídia, eu decidimos fazer uma viagem para fugir de tudo. Por um tempo nós fomos para a costa, alugamos uma pequena cabana na praia e passamos os dias caminhando ao longo da costa, falando sobre a vida e apenas aproveitando as coisas simples. Foi a primeira vez em anos que eu me senti verdadeiramente relaxado, como se eu pudesse finalmente respirar sem o peso do meu passado me arrastando para baixo. O futuro parecia aberto agora. Eu não. Eu sabia o que viria a seguir para mim, mas pela primeira vez eu não estava com medo disso. Eu tinha sobrevivido mais do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Eu tinha saído mais forte. Que quer que viesse a seguir, eu via que poderia lidar com isso. Não estou dizendo que tudo está perfeito, agora ainda. Há dias em que as velhas feridas doem quando as memórias voltam.
Mas eu aprendi a lidar com elas, aprendi a deixar de lado as coisas que não posso controlar e me concentrar na vida que construí para mim. Alguns meses depois da minha viagem, recebi uma ligação de Lídia. Ela tinha algumas notícias sobre meu pai. Ele havia falecido durante o sono pacificamente. Eles disseram que era estranho ouvir essas palavras pacificamente, considerando o caos que ele causou na minha vida. Eu não fui ao funeral, eu não senti necessidade, eu tinha me despedido dele naquele quarto de hospital e isso foi o suficiente quanto a minha mãe. Não tenho notícias dela desde o nosso último encontro. Parte de mim se pergunta se ela vai entrar em contato novamente. Mas não estou prendendo a respiração. Se ela fizer isso, estarei pronto, e se ela não fizer, tudo bem também. Fiz as pazes com o fato de que nem toda família pode ser curada. Algumas feridas são muito profundas. Algumas pessoas estão muito distantes. Mas também aprendi que não há problema em ir embora para escolher seu próprio caminho e encontrar sua própria felicidade. Porque no final do dia não somos definidos por onde viemos, somos definidos por onde escolhemos ir, e finalmente estou indo na direção certa.